Hoje a cliente disse estar com tosse e pediu para que eu indicasse a dose de Predicin para ela. Ofereci o xarope Neotos e ela disse que não queria mais xaropes. Esse é um problema extremamente comum que a gente passa na farmácia, né? Hoje até, se você, eu não sei se todo mundo aqui me acompanha no Instagram, mas alguém perguntou para mim se era melhor passar desclofeniramina com betametasona do que loratadina para tosse. E aí eu respondi assim, talvez até pode ter parecido de uma forma grosseira, mas eu respondi assim, vocês nunca vão me ver aqui incentivando a indicação de corticoide. A gente tem que parar de normalizar isso. Não é normal usar corticoide de forma banal, entende? O corticoide é um medicamento sério, é um medicamento potente, é um medicamento com diversas funções específicas e mexe com o organismo, porque ele é hormonal. Tudo que é hormonal mexe com o organismo todo. Tudo no nosso corpo é guiado por hormônios, é sinalizado por hormônios. Se um hormônio no nosso corpo está em desequilíbrio, desequilibra tudo no nosso corpo. Observa quem tem problema de tireoide, como a pessoa fica até descobrir. Observa a pessoa diabética, como que ela fica até descobrir. Observe uma pessoa com TPM, uma pessoa com menopausa. Tudo isso é porque está mexendo em hormônio, entende? Tudo que é hormonal desequilibra muito o nosso organismo. E daí a gente tem o maior cuidado. A gente tem o maior cuidado com insulina. A gente sabe que é perigoso, porque é hormônio. A gente tem o maior cuidado com levotiroxina, porque a gente sabe que é um hormônio que é perigoso se você usar a dosagem errada, né? E por que a gente não tem cuidado com corticoide? É hormônio também, é um medicamento hormonal. Então, nós farmacêuticos, a gente precisa de cumprir com o nosso papel de tirar essa normalidade de corticoide. Não é um medicamento de uso normal, não é um medicamento para se usar sempre. Qual é o grande problema que a gente tem em torno dessa questão da utilização do corticoide, principalmente o Predicin, na tosse? O problema é, quando a gente tem uma criança pequena, inferior a 2 anos, principalmente, e ela tem bronquiolite, ela precisa de usar o Predicin. Eu não sei se eu já comentei com vocês alguma vez, mas vale a pena a gente comentar de novo, tá? Quando é um bebezinho, até mais ou menos 3, 4 meses de idade, o bebê, ele não tem a coordenação de respirar pelo nariz ou pela boca. Então, tipo, uma criança maior de 6 meses, por exemplo, se ela ficar gripada, o nariz dela entupir, ela vai abrir a boca e vai respirar pela boca. Ela consegue coordenar esse movimento. Um bebezinho de 3 meses, ele não sabe fazer isso. Um bebezinho de 2 meses, ele não sabe fazer isso. Então, quando ele gripa, ele não tem noção de que ele precisa abrir a boca para respirar. Não é automático ainda. Entende? Isso se torna automático com o passar do tempo, mas quando é bebezinho, não é. O que acontece como um mecanismo de defesa do corpo? O bebezinho chora. Então, quando ele chora, automaticamente ele abre a boca e respira pela boca. Né? Então, o bebezinho gripado, bebezinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, gripado, ele vai chorar muito, porque toda vez que o nariz entupir, ele vai chorar. Ele não sabe abrir a boca para respirar. E é por isso que a gente vê muitos bebezinhos pequenos, assim, sendo internados por qualquer gripinha. Qualquer gripinha vira bronquiolite, entendeu? Eles não têm defesa no corpo, né? Eles tossem, a tosse do neném é desesperadora e eles não sabem abrir a boca. Então, o que acontece? Os pediatras passam corticoide nesse caso. Você não pode passar um ibuprofeno para um neném de 3, 4 meses. Entendeu? Você não pode passar uma acetilcisteína, você não pode passar um expectorante, você não pode passar. Se o neném ele demora a aprender que ele tem que abrir a boca para respirar, imagina escarrar, você fazer e jogar fora o catarro. Quando que isso vai acontecer? O meu filho tem 4 anos e eu peno para ensinar ele. Meu filho, você não pode, você tossir, você tem que cuspir, você não pode engolir.
E ele tem 4 anos, entendeu? E é uma criança extremamente inteligente. Para eu ensinar ele a suar o nariz, a jogar para fora, primeiro ele respira para depois jogar para fora, sabe? Então, esses movimentos são muito complicados. E daí, quando a criança ela tem tosse, ela tem a gripe, ela tem nariz entupido, o que normalmente acontece? Isso evolui lá para os brônquios, a secreção vai lá para os brônquios e aí inflama, vira uma bronquiolite. Se a bronquiolite não for tratada, vai se tornar uma pneumonia. Vai ficando muito líquido e bactérias vão colando ali e vai se tornar uma pneumonia. Então, para criança pequena, é muito normal utilizar corticoide para tosse, não é a tosse, sabe? O paciente entende que é para tosse, porque o sintoma que está incomodando ele é a tosse. Mas muitas vezes o pediatra ele usa de uma forma preventiva, tipo, para não evoluir para uma bronquiolite, para não evoluir para uma pneumonia, porque o Predicin é anti-inflamatório. O corticoide é um anti-inflamatório seguro para neném em relação à reação adversa, em relação à dor no estômago, em relação a afinar o sangue, entende? Então, pessoal, o grave problema que a gente tem no corticoide é que o paciente não entende a gravidade do corticoide. Outro problema, eu tô falando para vocês assim, da forma mais profissional possível e não querendo de forma nenhuma passar por cima de ninguém. Achar que eu sou melhor ou que nós, como classe, somos melhores. Mas muitos atendentes de farmácia passam corticoide para tosse. Por quê? Porque como que um balconista aprende a prescrever, a indicar medicamento no balcão? Como que ele aprende? Ele não estudou na faculdade. Às vezes nem um curso técnico, nem uma capacitação, nada. Como que ele aprende? Ele aprende assim, ó. Paciente chegou, normalmente o balconista ele é bom de papo, né? Todo mundo concorda comigo. E repito, não estou falando mal, a gente está analisando, a gente está estudando. Chega um paciente, mostra a receita para o balconista, ele vai ler a receita do paciente. E vai conversar. E daí ele vê lá, ó, amoxicilina de 8 em 8 horas, Predicin uma vez ao dia ou 3 vezes ao dia, Decadron misturado com rinossoro e tal e tal. Daí ele vê aquela receita e pergunta para o paciente o que o paciente tem. É assim que ele aprende a indicar. Vocês sabem que normalmente, numa farmácia de bairro, principalmente, o médico que está atendendo o próximo ali, ele passa um monte de receita igual. É assim que o balconista aprende. Então, o balconista, ele tem a mesma noção que o paciente de que o corticoide é bom para tosse de criança. E o corticoide não é utilizado para tosse, entende? Mas aí o paciente acha que é. E quer o medicamento, né? Obviamente, igual a Laísa está falando, ó, o cliente chegou, disse que está com tosse, pediu para indicar a dose do Predicin para ela, ofereci outro xarope e ela não quer xarope, ela quer o corticoide. Por quê? Porque ela já deve ter tido alguma experiência positiva com o corticoide, sim, principalmente se for para usar em criança. Para adulto nem tanto, mas se for para criança é muito, realmente resolve o problema, né? E aí ela quer. O que eu oriento vocês? Fazer igual a Laísa fez. Ela oferece outro. Se a paciente não quer, você não vai brigar, né? Você vai dar o medicamento e mostra para ela a dose. Porque é melhor você calcular a dose e mostrar para ela do que você deixar o paciente se virar e ele calcular sozinho e se lascar tomando remédio, um medicamento perigoso, errado,